Então, galera, o que eu quero tratar com vocês hoje? Eu não ia fazer esse vídeo, mas surgiu essa ideia na minha cabeça de falar sobre um tema que tá muito em questão atualmente. Muito em questão, na verdade, por causa do vídeo do Felca. E essa ideia de vídeo veio, eu pensando comigo mesmo, através de uma conversa que eu tive com um amigo de trabalho que também é cristão, pra falar sobre esse problema. Eu não ia fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente utilizando desse assunto muito sério pra farmar view em cima disso. Mas, tanto que esse vídeo eu não vou me delongar muito, só quero falar sobre o ponto e somente, tá? Não sei quanto tempo que vai durar esse conteúdo aqui, eu tô olhando pra cá porque tô vendo aqui a minutagem. Mas, vamos lá. O que o Felca escancarou, aí eu quero falar sobre vários aspectos disso aqui, tá? Ele escancarou uma verdade como o Ministério Público e como o governo, seja qual for, tá? Mas o governo atual, ele tá. Ele tá nem aí pra resolver de fato o problema. Na verdade, ele tá utilizando de uma pauta genuína para que, a partir dessa pauta genuína, gere as regulamentações das redes sociais, dos quais eles têm o intuito de fazer, mas não para resolver o problema, porque eles podem resolver o problema. Inclusive, o Iago falou isso no vídeo dele. Eles podem resolver o problema, eles não resolvem porque eles não querem. E não é pelo fato de que não tem uma regulamentação da rede que eles não fazem, é porque eles não querem. Então, essa regulamentação de redes sociais que eles querem fazer é simplesmente para calar pessoas que têm opiniões divergentes das deles. Então, a regulamentação das redes, ela não é para fazer aquilo que deve ser feito enquanto punir criminosos dentro desse ponto que o Felco falou no vídeo dele. Não vou nem falar aqui que o YouTube é meio sensível em relação a essas coisas. Mas que é uma pauta muito importante que está sendo usada de uma forma negligente. Mas não era só isso que eu queria falar, não. Eu queria falar sobre a questão da adultização dentro de várias perspectivas. A primeira perspectiva é, inclusive, o Felipe Fontana não, Vitor Fontana, perdão. Ele fala sobre isso no vídeo dele, quando ele reage ao vídeo do Felca. Na verdade, eu acho que ele só comenta o vídeo do Felca, quem reagiu foi o Iago. Ele fala que a gente, enquanto igreja, a gente precisa olhar para o nosso quintal e ver que a adultização está dentro das comunidades de fé também. Porque, assim como Paulo diz que o pregador, né, o líder, né, o pastor, ele não pode ser neófito. Neófito, ele não pode ser pequeno, ele não pode ser criança, ele não pode ser fraco na fé, ele não pode ser aquelas pessoas que ainda tá bebendo leite, mas tem que ser pessoas que estão bebendo alimentos sólidos. Porque como é que uma pessoa vai falar e pregar o evangelho dentro dessa perspectiva de pessoas que não foram experimentadas na fé? Esse é o primeiro ponto. Crianças não deveriam estar em púlpitos pregando e a gente vê muitas aberrações acontecendo dentro de púlpito e vocês viram aí o que acontece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as crianças coaches, que aí permeia isso aí também, né? Como é que os pais permitem que crianças estejam na internet, estejam comunicando muitas das vezes para pessoas que são mais velhas do que elas, sobre assuntos os quais elas nem entendem direito. E elas são em si mesmadas, porque se uma criança cresce dessa forma no futuro, ela vai ser tão orgulhosa e arrogante com os seus próprios pressupostos, se não forem refreadas pelos pais, que eu não sei o que vai acontecer com uma criança dessa adulta. Esse é o segundo ponto. E o último ponto é o mais importante, que é sobre o que o Felca fala sobre a questão de crianças e adolescentes. E aí eu quero tratar disso de uma forma muito mais profunda, porque, cara, o problema é muito pior. O problema é muito pior. Primeiro, em uma sociedade que levanta a bandeira para dizer que cultura é música imoral, sexualizada, que promove pornografia, tá? Uma sociedade que os artistas que estão mais em evidências promovem esse tipo de cultura e incentivam crianças a fazerem o mesmo, e os pais não têm nenhum tipo de controle daquilo que os filhos consomem, e elas consomem esses conteúdos e replicam, porque o exemplo arrasta.
Pior, os próprios pais, inclusive às vezes as mães, colocam essas músicas e ficam dançando dentro da própria casa. E a criança vai e replica isso daí. Então, em uma cultura, em um país que é o segundo país mais promíscuo do mundo, o Brasil, só perde para a Austrália, vai reclamar do resultado de uma sociedade que está caída. E aí, de novo, quando a gente que é crente fala que a Bíblia é a verdade, é por causa disso, porque a Bíblia está falando sobre isso há 2000 anos. Que o homem não é para viver dessa forma. Que não é normal uma mulher ficar dançando como se fosse uma prostituta. Tá? Então, esse é um problema. E aí, se a gente for pegar do vídeo do Felca falando sobre abuso de menores, né? Vamos falar assim. Aí a coisa fica pior ainda. Por quê? Por que ninguém tá falando sobre a pornografia? E eu vou falar aqui, eu não sei se o vídeo vai ser derrubado por isso, pela essa palavra. Mas, cara, todo e qualquer abusador, aliciador de menor, todo 100% é viciado em pornografia. E, cara, isso é um fato. Isso é um fato. Então, não é porque é conteúdo pra maior. Não, não. Não é conteúdo pra maior, não. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Tanto com a pessoa que faz, quanto com a pessoa que consome. Isso devia ser criminalizado. Porque isso é prostituição. Porque diminui a sua capacidade mental. É como se fosse o efeito da cocaína no cérebro, né? Esse consumo desse tipo de material. E se você for ver pesquisa que fala sobre esse assunto, você vai ver que a maioria das mulheres que saem dessa indústria satânica, profana, a maioria já estava viciada, se vicia ainda mais em álcool e outras drogas, e muitas delas se matam antes dos 30 anos, se não me engano. Então veja, o problema ele é muito mais profundo. Enquanto a sociedade não entender que práticas como essas não podem ser toleradas, ou simplesmente no sentido que essa indústria pornô, ela é um câncer para a sociedade, as coisas começam a mudar de fato. E aí, de novo, essa galera ela não pode falar nada. Essa galera ela não pode falar porque elas são parte daqueles que incentivam. São parte daqueles que incentivam. Porque isso não é normal. Isso não é normal. Isso não deveria ser chamado de cultura. Porque isso é um absurdo. E o resultado tá aí. Bem, esse é o vídeo de hoje. Vou revisar esse vídeo aqui. Comenta aí nos comentários o que você acha. E é isso aí. Valeu, tamo junto.